E descendo com eles do monte, eles, os apóstolos, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês, que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês, que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se e naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Um texto pesado nos é apresentado neste sexto domingo, no período de Epifania. Estamos quase chegando ao final dele no calendário da Igreja Cristã, que se continua e já estaremos próximos do momento atual. Todavia, um texto difícil nos é colocado à frente. Um texto duro. Um texto que se inicia, de certa forma, nesse espírito da Epifania. De um Jesus que desce do monte após escolher os seus discípulos e vai até essas cidades, e as pessoas correm até eles das mais diversas localidades e são curadas, espíritos imundos são retirados, as pessoas ouvem a pregação do Messias. Mas logo após isso, Jesus se vira, de certa forma, para aqueles mais próximos. O texto faz uma diferenciação aqui entre aqueles 12 que haviam sido escolhidos e pessoas que estavam ali. Nós não sabemos se de fato está falando apenas dos apóstolos ou de pessoas que estavam próximas dele. Mas discípulos, entendamos, daqueles que estavam próximos a Jesus naquele momento. Pois bem, a estes é dado uma diferenciação, uma quebra entre dois grupos e qual é a mensagem para cada um deles. As primeiras são as bem-aventuranças, as segundas são os ais. E bem, tão diverso é, por exemplo, entender esse texto quando nós temos em nossas mãos o livro dos Salmos. Porque essas coisas, aqueles que ficaram enriquecidos, aqueles que estão fartos, que tiveram grandes ceias, aqueles que estão sorrindo e se alegrando, bem, essas são coisas pelo qual o salmista agradece. Essas são coisas pelo qual o povo cantava. Essas são coisas que as pessoas esperavam quando o Messias viesse, no caso. Pois bem, o Messias vem. O Messias vem, ele, como nós sabemos, é rejeitado pelos seus, e ele não tem problema com isso. Ele fala que ele veio exatamente para aqueles que não eram seus, já que os seus o rejeitaram. Mas ele vem e diz que bem-aventurados são os pobres. Bem-aventurados são os que têm fome. Bem-aventurados são aqueles que choram. E ai dos que são ricos. Ai dos que têm abundância. Ai dos que hoje se alegram. Existe uma contradição, então, aqui no texto bíblico. O texto bíblico ele está mudando entre si. Jesus Cristo vem, portanto, para abolir tudo aquilo que foi dito pelos Salmos? Não. Da mesma forma que os Salmos exaltam a Deus pela conquista do pão, pela conquista da alegria, pela conquista dos bens,
pela força que Ele nos dá, pelo alívio que Ele nos dá, Jesus Cristo se atenta para uma outra forma como isso era observado. Bem, já não era mais o fato de ser fiel ao Senhor faz com que nós estejamos numa posição onde tudo aquilo que nós conquistamos e recebemos, nós somos gratos a Ele. Essa posição é trocada. Se eu tenho as coisas, é porque Deus está comigo. Se o outro não tem essas coisas, bem, é porque ele está distante de Deus. Veja só que mudança completamente radical daquilo que o salmista agradece em seus versos. Se ele diz que obrigado, Deus, pela grande colheita. Obrigado, Deus, porque meu coração estava abatido e o Senhor me alegrou. Obrigado, Deus, porque eu consegui trazer recursos para a minha tenda. E ele louva isso, e toda a comunidade louva. Neste momento, essas coisas significam outras. Os que têm recursos, teoricamente, são os que estão mais próximos de Deus. Os que hoje se alegram, esses sim, são verdadeiramente crentes, verdadeiramente religiosos. Os que estão de barriga cheia, Deus foi tão bom com eles. Já vocês pecaram. Vocês são pecadores. Deus está irado com vocês. Você é pobre porque Deus lhe colocou nessa condição. Porque a sua família pecou. A sua hereditariedade falhou diante de Deus. Você está com fome? Deus não lhe deu boas plantações e boas colheitas porque Ele está com raiva de você. Você está triste? Você está triste porque o pecado inundou o seu coração. Veja que coisas duras de serem ditas, bem, não são coisas muito distantes do que muitas vezes nós ouvimos até hoje na nossa fé. E a mensagem de Cristo naquele tempo e hoje é essa mesma. Cuidado com as representações do nosso tempo do que definitivamente para alguns parece ser uma pessoa próxima de Deus. Não são as riquezas, não são a fartura, não é a alegria. Nada disso define aqueles que Deus verdadeiramente ama. Ou pelo contrário, estas coisas são alcançadas por amor de Deus, aqueles que Ele ama, e nós devemos ser gratos. Mas simplesmente ter essas coisas não define absolutamente nada naquilo que realmente importa. Cristo olha para os pobres e diz: bem-aventurados, mais felizes, mais do que felizes são vocês, porque vocês obterão a verdadeira riqueza. Vocês obterão o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que passam fome, porque a saciedade que vem lá do alto, a saciedade plena e perfeita, chegará até vocês. Bem-aventurados vocês que choram, porque o nosso Deus enxugará cada lágrima e nos dará alegria permanente e eterna. Mas quanto aos que são ricos, tomem cuidado, porque vocês já receberam a sua porção daquilo que realmente importa no nosso tempo. Vocês que estão fartos, pois bem, vocês já participaram da ceia. Vocês que se confiam na alegria de agora, tenham cuidado, porque eternamente vocês podem chorar. A mensagem de Cristo é uma lembrança, mais uma das várias que nós já tivemos até aqui, de que as coisas do nosso tempo, aquilo que importa para a nossa geração, nem sempre realmente é aquilo que importa para Deus. E as conquistas que nós temos, as coisas que nós fazemos, podem se tornar um grande empecilho para que nós nos acheguemos de maneira sincera diante de Deus, em gratidão. No momento você pode olhar para a sua situação, olhar para a situação de uma outra pessoa e dizer: Deus me abandonou. E olha só como Deus ama aquela pessoa. Tomemos cuidado para não cair no mesmo erro que a religiosidade daquela época impunha. Bem-aventurado é você agora que está pobre. Talvez as coisas não estão tão bem para você, mas você tem mantido a fidelidade para com Deus. Você tem mantido a moral e a ética. Você não tem se desvirtuado para conseguir as riquezas desse mundo. Você tem feito o seu trabalho, você tem feito o seu esforço. Deus te recompensará. Você que agora, por acaso, tem fome, as situações são complexas e são muitas vezes desfavoráveis. Que, primeiramente, o amor da igreja cristã possa lhe alcançar para suprir suas necessidades de agora. Mas que você não ache que você está passando por algum tipo de maldição, por algum tipo de mal que Deus manda até você. Pelo contrário, fique firme. Você será plenamente saciado. E aqueles que hoje em dia choram por tantas coisas, por alguém que se foi, por problemas na mente, nas emoções,
por dificuldades que estão sendo atravessadas. Não é porque o choro que agora se demonstra coloca você numa posição onde Deus não te quer. Pelo contrário, são exatamente aqueles que choram que Ele quer enxugar as lágrimas. Uma mensagem dura de Jesus Cristo. Dura ao nosso tempo, dura para aquele tempo, dura para todos os tempos. Não é necessariamente vontade de Deus que nós estejamos tristes, pobres e com fome. É exatamente por causa do pecado, do ódio entre as pessoas, da necessidade de ter mais do que o outro, da necessidade de dominar o outro, que essas coisas exatamente acontecem. No reino de Deus as coisas são diferentes. O reino de Deus é exatamente para aqueles que chegam pobres, com fome e tristes, para aqueles que já entenderam que não são necessariamente as glórias daqui que importam, que não são exatamente os grandes feitos do nosso tempo que importam. Deus está muito mais preocupado para aqueles que olham para dentro de si e só enxergam pobreza, fome e tristeza. Porque é dele que vem toda a riqueza que realmente importa, a saciedade que nunca se acaba e a alegria que não tem fim. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Deus abençoe a todos.